Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre se o cristão pode ou não curtir o carnaval. Basicamente, para quem não conhece, antes de a gente responder essa pergunta, precisamos entender de onde é que surge o carnaval. O carnaval é uma festa popular que existe há muito tempo atrás, era muito comemorado na Idade Média, e o nome que é dado a ela vem de retirar a carne. Na verdade, o carnaval em si era uma festa que você aproveita bastante a carne, que você curte bastante, é liberada várias coisas e as pessoas elas aproveitam, elas se deleitam, elas bebem, elas comem à vontade, representando os prazeres carnais vivenciados na prática. A Igreja Católica tentou barrar algumas vezes na Idade Média o carnaval, festas, e não conseguia. E a estratégia que eles usavam é quando você não consegue bater de frente, você dá um jeito de manipular a situação. Que no caso, a Igreja Católica, eles trabalhavam muito assim, em questão de datas. Você dava um novo sentido àquele termo, àquela festa específica. E essa festa de prazeres que acontecia popularmente, que era realmente sobre festejar a carne, ela passa a ter um sentido de prévia do período sem carne. Então, ou seja, aproveite bastante o carnaval, festeje bastante a sua carne, porque depois de 40 dias você vai ter a quaresma, que seria a Semana Santa, e não pode nem comer carne ou coisas do tipo. Então, o que a gente tem é o carnaval sendo a festa do prazer, independente do sentido que ela foi dado posteriormente, no sentido de ser antes da Semana Santa. Ela é uma festa que a gente observa em qualquer lugar, que é uma festa dos prazeres carnais. E se é uma festa dos prazeres carnais, como é que o cristão ele pode participar de uma festa assim? É complicado a gente até dizer que uma pessoa que pensa assim pode ser cristã de fato. Por quê? Se a Bíblia fala que a gente, lá no livro de Romanos, que existe uma luta da carne contra o espírito e que nós precisamos alimentar o espírito, porque as coisas da carne tendem a fazer coisas que não agradam a Deus e que prejudicam a nós mesmos e que vão nos afastar de Deus, que vão nos levar ao pecado, como é que eu posso querer alimentar essa carne que vai me afastar de Deus, que vai me levar ao pecado e que vai fazer assim eu me tornar uma pessoa mais distante de Deus? Então o ponto é, a gente tem um dilema, existe a carne e o espírito, e a gente precisa alimentar mais o espírito. E se você está indo para o carnaval, você tecnicamente está alimentando mais a carne e você está vivendo a favor dos prazeres carnais. Então, a Bíblia recomenda aos cristãos que se abstenham desses prazeres carnais, que procurem viver uma vida santa, separada. Inclusive, no livro de Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, santidade, o próprio termo santidade, vem de separação. Ou seja, separar do quê? Separar das coisas que nos distanciam de Deus, separar do pecado. E o carnaval é uma festa que tecnicamente está associada aos prazeres carnais, e não só tecnicamente, mas na prática também, e que vai te levar a viver uma vida cada vez mais fria espiritualmente e vai te afastar de Deus. Então a resposta é muito simples, mas não só isso. Quando a gente vê no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala que a gente não pode se conformar com o mundo. Ou seja, fala pra gente não querer parecer ser com o mundo. Fala pra gente se indignar com as coisas do mundo e não ter o desejo de viver lá. Quem tem a mente de Cristo, de fato, quem foi transformado por Cristo, não sente prazer nas coisas que o mundo incentiva a fazer. Na verdade, as festas de rua, as bebedeiras, geram mais na gente um sentido de repulsa, de não querer estar ali, de ir ao lado contrário, de ir para próximo de Cristo e não querer aquele tipo de ação. E além disso, algumas festas que tem drogas e outras coisas mais, nos dá um sentido de indignação, que é o sentido e o sentimento que Deus tem quando Ele olha para essas coisas. Então, assim como a gente tem o sentimento que é em Cristo Jesus, que é o sentimento de repulsa por essas coisas. E se a pessoa se pergunta isso, para concluir, ela realmente não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é de boas novas, é uma notícia boa e que vem com a novidade de vida acompanhada. O Espírito Santo, ele transforma o homem, ele muda as características do homem, ele dá um novo sentido de viver.
Então, se a pessoa ela tá com essa mentalidade, é porque ela não deixou o Espírito Santo entrar na vida dela. Eu não estou dizendo que ninguém pode ter desejo, às vezes, por prazeres carnais ou desejo por cometer algum pecado. É normal sentir o desejo, mas a gente não dá vazão àquele desejo. Só que é um caso bem específico, sei lá, a pessoa ela tem vontade de comer exacerbadamente. É um caso que pontual, mas uma festa que só a vivência nela já é pecado, eu já considero uma mentalidade problemática. Então, nesse caso, compreendo o Evangelho, porque essas coisas do mundo trazem prazeres carnais, mas também temos coisas na igreja que nos trazem prazer. A gente consegue viver muito bem, seguindo os princípios bíblicos, comendo moderadamente, vivendo moderadamente, mas também sabendo aproveitar, viajando, curtindo o que existe para curtir no planeta Terra, mas sem se afastar de Deus. É viajando, admirando a beleza de Deus, glorificando o nome dele pelo aquilo que ele criou, se divertindo, mas nesse sentido não vivendo pelos prazeres carnais, mas aproveitando a vida de acordo com o que a Bíblia nos indica para a gente viver, aproveitar e sempre com a mentalidade de Cristo e olhar o mundo com essa forma de boas novas, de mudança de mente, de ter prazer nas coisas de Deus e não ter mais interesse nas coisas que estão lá fora. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal do Crescimentando. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.